Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, Paulo nos diz no versículo 6, estou certo, isso aqui é a convicção do apóstolo Paulo, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha duas convicções, de que Deus nos preservaria nele até o fim e de que haverá o dia de Cristo Jesus, o retorno de Jesus Cristo para estabelecer novos céus e nova terra, enxugar dos olhos toda lágrima e fazer nova criação. Quando você passa a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo tem a convicção, uma vez que ele está preso, de que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Essa convicção faz morada no coração de Paulo, porque ele tem a certeza que pelo fato de Jesus ter triunfado sobre a morte ao terceiro dia, todos aqueles que estão em Cristo também triunfarão sobre a morte. As Escrituras nos revelam que Jesus foi o primeiro fruto que ressuscitou dentre os mortos. E todos aqueles que estão nele também farão parte dessa grande colheita que acontecerá, a ressurreição dentre os mortos para a vida eterna. Quando você vai lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu convido você para folhear algumas páginas, logo após Filipenses, Colossenses, aí depois temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, aí temos 1ª carta de Paulo a Timóteo, e chegamos na 2ª carta de Paulo a Timóteo. Quando nós vamos para a 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, essa é a última carta de Paulo, possivelmente foi escrito no ano 65, início do ano 66 depois de Cristo, e é provável que alguns meses depois da escrita da 2ª carta de Paulo a Timóteo, Paulo tenha sido decapitado sob as mãos do imperador Nero, que comandava o Império Romano. Paulo foi decapitado por conta de sua fé em Cristo. A igreja cristã passou a ser severamente perseguida pelo Estado, pelo Império Romano. E na 2ª carta, capítulo 4, versículo 6, note o que Paulo nos informa. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Paulo compreendia que a sua morte era uma oferta agradável a Deus. Ele havia vivido de maneira adequada. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que Paulo nos ensina é que ele viveu a vida sob o reinado de Jesus Cristo da melhor maneira possível. Ele se empenhou para crescer. Ele se esforçou para deixar as coisas que devem ficar para trás, e olhar para os desafios que estão diante de si e perseguir esses desafios para o seu bem e para a glória de Deus. E Paulo diz, eu guardei a fé, esse tesouro precioso, que é olhar para Jesus Cristo, como aquele que foi entregue pelos meus pecados, venceu a minha morte, e eu viverei até o último da minha vida, até o último dia da minha vida, enraizado em Jesus Cristo. E olha só o que Paulo nos diz na 2ª carta, agora a partir do versículo 8, desde agora me está guardada, irmãos aí do som, está dando muita microfonia, se vocês puderem fazer alguns ajustes aqui, por favor. Olha só o versículo 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A certeza de Paulo é que ele receberia de seu Senhor a coroa da vida eterna, e não somente ele, mas todos aqueles que estivessem em Cristo Jesus. Agora eu quero convidar você a retroceder algumas páginas e abrir no 4º livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Estamos diante de um texto muito conhecido, Evangelho segundo João, capítulo 11. Abra por favor esta, que é a palavra do Senhor comigo, no Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós temos aqui um texto muito conhecido,
que revela algo a respeito do caráter de Jesus, da natureza messiânica de Jesus, do poder de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. E nós conheceremos que este Lázaro era amigo de Jesus. Jesus se hospedava na casa de Lázaro. Esse homem tinha duas irmãs, Marta e Maria, que também eram muito amigas de Jesus. Esse Lázaro era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia era uma cidade muito pequena. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. É possível que você se lembre que quando Jesus entrou na casa de um líder religioso, um fariseu, muito arrogante, que não beijou Jesus, não deu a ele o ósculo santo, como era típico daquela cultura, não lavou os pés de Jesus quando ele chegou de um dia de caminhada naquela região empoeirada, como era uma prática da hospitalidade. Jesus se assenta à mesa desse fariseu, esse líder religioso, arrogante, soberbo, e há vários amigos desse fariseu, que olhavam para Jesus com desconfiança. E durante aquele jantar, entra uma mulher, que aos olhos daqueles fariseus era desconhecida a Jesus. Essa mulher entra, derrama um perfume muito caro aos pés de Jesus, derrama lágrimas sobre os pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. A liderança religiosa fica julgando, esse homem não é autoridade de coisa nenhuma, porque se ele soubesse a índole dessa mulher, o passado dessa mulher. Mas Jesus diz, olha, eu sei quais são as intenções dos corações de vocês. Essa mulher, quando eu cheguei, ela não parou de molhar os meus pés, e vocês não lavaram os meus pés, e ela lavou meus pés com suas lágrimas. Vocês não me trataram com hospitalidade, e essa mulher não para de beijar os meus pés. É uma mulher humilde. O reino de Deus é um reino dos humildes, daqueles que reconhecem a importância da pessoa de Jesus. E Jesus se torna amigo dessa família, Maria, Marta e Lázaro. E o texto segue dizendo que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama. Note a relação de afinidade de Jesus com Lázaro. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Como assim? Como é que uma doença que desembocará em luto pode servir para a glória de Deus? Já já o apóstolo João nos revelará. Jesus explica, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? A tensão entre Jesus e a liderança religiosa já havia aumentado absurdamente. Jesus havia chamado a liderança religiosa de sepulcro caiado, de gente que aparenta vida por fora, mas o coração está morto. Jesus havia condenado a liderança religiosa, chamando-a de raça de víboras, de pessoas que servem a Beelzebu, ao demônio, ao maioral dos demônios. A liderança religiosa já havia tentado apedrejar Jesus, e ele foge. E agora ele precisa voltar para a Judéia, que é a região onde morava Lázaro. E os discípulos dizem, Senhor, acabaram de tentar te matar, e o Senhor deseja voltar para lá? E aí Jesus disse aos seus discípulos, não é verdade que o dia tem 12 horas, a claridade do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se Lázaro dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente,
Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Jesus, ele conversava muito em linguagem enigmática com os seus discípulos. Ele usava parábolas, ele usava alegorias, ele usava metáforas. E aqui Jesus diz, olha, vamos para lá, porque a claridade do dia dura 12 horas. E quando vem a escuridão, os homens se perdem. E Jesus usou essas imagens enigmáticas para dizer, olha, a morte chegou para o amigo do meu coração. A morte cessou o vigor. A morte secou os sonhos. A morte drenou as energias. A morte trará dor. A morte é o resultado da maldição do pecado na vida. Se não fosse por conta do pecado, as trevas não fariam parte da história humana. E o texto diz que, como de costume, os discípulos não entendiam quase nada do que Jesus dizia. Eles diziam, não, se Lázaro está dormindo, então está tudo bem. E Jesus precisou ser muito claro, não, Lázaro morreu. Quando eu estou usando a linguagem de escuridão com vocês, eu quero me referir que a escuridão abraçou o meu amigo Lázaro. E eu deixei que isso acontecesse para que vocês pudessem crer. E aí vem a pergunta, para que eu e você pudéssemos crer no quê? Para que eu e você pudéssemos crer em que mensagem? Para que eu e você pudéssemos crer em que pessoa? E crer o quê a respeito dessa pessoa? É isso que o texto vai continuar desenvolvendo. E o texto segue dizendo, vamos até lá. No versículo 16, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Os discípulos já viviam nessa tensão, de que a qualquer momento Jesus poderia ser preso, e eles também seriam aprisionados com Jesus e poderiam inclusive morrer com Jesus. Já havia essa tensão no ar de perseguição crescente. Quando Jesus chegou, diz-nos o verso 17, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. De onde Jesus estava até a cidade de Betânia, a residência de Lázaro, demorava alguns dias para chegar. E quando Jesus soube que Lázaro estava doente, demorou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, quando Jesus sai do lugar onde estava até chegar na cidade de Betânia, Lázaro já havia sido enterrado havia 4 dias. E o texto diz que Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão Lázaro. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, e aqui nós temos um dos encontros mais impressionantes de toda a Bíblia. Desse encontro entre Marta e Jesus, nós aprendemos tantas verdades gloriosas a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da vida eterna, a respeito da nossa esperança depois da morte. Marta, ela vai encontrar Jesus no trevo da cidade, e o texto diz que quando Marta chegou, ela disse no verso 21 a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder ao Senhor. Nós não sabemos o que Marta tinha na cabeça, quando ela disse para Jesus, eu sei que qualquer coisa que o Senhor pedir a Deus agora, Ele vai te atender. Mas uma coisa é certa, Marta nunca imaginou que Jesus pudesse ressuscitar seu irmão dentre os mortos. Quando Jesus diz que vai até o túmulo e manda retirar a pedra do túmulo, ela tenta barrar Jesus e diz, não, para, está fedendo. Marta não tem na cabeça a ideia de que Jesus possuía o poder de ressuscitar alguém dentre os mortos. Talvez o que ela quisesse dizer fosse o seguinte, uma teologia ruim. Jesus, eu sei que o Senhor tem uma intimidade diferente com Deus. Eu sei que o Senhor realiza poderes que te qualificam como um grande profeta. Então, se é possível interceder pelo meu irmão que morreu, interceda diante do teu Pai pelo meu irmão. Isso é uma teologia equivocada, porque quando nós morremos, o nosso destino já está traçado. Ou nós estamos diante de Deus, ou nós já estamos em juízo para condenação. Todas as oportunidades para salvação acontecem durante o período da nossa vida. Quando nós morremos,
as oportunidades fecharam. É por isso que as Escrituras frequentemente olham para mim e para você e dizem: se vocês ouvirem a voz do Senhor, que chama vocês, não endureça o coração. Não endureça o coração, porque hoje é o dia aceitável para a sua salvação. Pare de se demorar, pare de postergar, pare de ter o seu coração endurecido diante de Deus e se renda ao chamado de Deus para a sua vida. Todas as possibilidades que nós temos para a salvação estão restritas ao período da nossa vida. Portanto, se hoje você ouve a voz da salvação, renda o teu coração ao senhorio e ao Salvador Jesus Cristo, porque nele há vida em abundância. Em Jesus, nós passamos da morte para a vida e jamais entraremos em condenação. E aí, Jesus diz a ela, no versículo 23, a Marta: o seu irmão há de ressurgir. Claramente Jesus está dizendo: Lázaro vai ressuscitar. E olha o que Marta respondeu no verso 24: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E agora vem uma das falas mais importantes de Jesus em todos os evangelhos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ouça isso vagarosamente. Jesus está dizendo para alguém que perdeu pessoa querida. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aqui Jesus termina com uma interrogação. Essa interrogação é a chave para a nossa vida. Você acredita nisso? Acreditar ou não nisso define nossa eternidade. Você acredita que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? De que quem estiver nele, ainda que morra, viverá para todo sempre? E todo aquele que vive e nele crê, nunca morrerá eternamente? Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida, não entrará mais em condenação, estará nos braços do Pai por toda a eternidade e ressuscitará no último dia, através do retorno de Jesus, para estabelecer novos céus e nova terra. Você acredita nisso? Não há como permanecermos indiferentes a essa pergunta de Jesus. Só há duas possibilidades de resposta. Ou nós fazemos parte daquele grande coro de multidão que diz: ok, é uma verdade bonita, mas eu me identificarei com esse Jesus para frente. Ou nós nos identificamos com aquele outro grupo que ouve a voz de Jesus, dobra os seus joelhos e diz: eu creio. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Eu creio que Tu és o Salvador bendito. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, que recebeu sobre si a maldição do meu pecado, a fim de que, estando no Senhor, eu tenha vida eterna. Eu creio. Marta responde: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Terminou o diálogo com Marta. O texto segue dizendo que depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e disse para ela em particular, porque vocês devem se lembrar que Jesus corria risco de vida. Os judeus queriam assassinar Jesus. Há pouco tempo haviam tentado apedrejá-lo e ele precisou fugir. Então Marta, por amar Jesus, disse a Maria em particular: o mestre chegou e ele chama você. Quando Maria ouviu que Jesus havia chegado, o texto diz que ela se levantou depressa e foi até ele, porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas ele permanecia onde Marta o havia encontrado, um pouco distante, na entrada da cidade. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo Maria levantar-se depressa e sair, eles também seguiram Maria, pensando que ela ia até o túmulo chorar. E aí o verso 32 nos diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, Maria não conseguiu se segurar.
o texto nos diz que ela se lançou aos pés de Jesus. É bem Maria, né? Tem gente que tem um tipo de espiritualidade dessa maneira. Tem pessoas que não são de chorar. Tem gente que não é muito de se entregar às emoções. Maria é um pouco diferente. Você percebe que Marta mantém um diálogo com Jesus mais racional. Eu creio que meu irmão vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Que quem estiver em mim viverá para todo sempre? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas aí olha o tipo de espiritualidade de Maria. Quando ela chega, ela já se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar. É aquela que derramou lágrimas aos pés de Jesus, derramou perfume e enxugou os pés dele com seus cabelos e não parava de chorar. São manifestações de fé diferentes, ambas legítimas e ambas com sua beleza. E aí o texto vai dizer que Maria se lança aos pés de Jesus e diz a ele no final do versículo 32, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, eu não sei como você reage a isso, mas a gente até consegue suportar a dor. Mas quando você percebe alguém chorando de dor pela perda de alguém querido, aquilo te abala. E o choro de Maria mexeu com Jesus. O choro de Maria mexeu com os amigos que estavam com ela, que vieram de Jerusalém para a aldeia de Betânia. E Jesus perguntou, onde vocês colocaram Lázaro? E eles responderam, Jesus, venha ver. E aqui nós temos o menor versículo da Bíblia, que é o versículo 35 de João 11. Duas únicas palavras. Jesus chorou. Como esse choro de Jesus é importante. Em primeiro lugar, porque demonstra que Jesus, que é Deus, Ele se importa com nossas dores. Ele sente nossas dificuldades. Conhece nossos dramas e aquilo que nos aflige. Ele sabe das nossas preocupações. Em segundo lugar, Jesus chorou porque além de se identificar com a nossa natureza, de comungar das nossas dores, Jesus lamenta pelo que o pecado fez na raça humana. O pecado foi o responsável pela entrada da morte. Se não tivesse existido o pecado em Gênesis 3, não haveria a condenação da morte, a separação do corpo da alma. O homem não voltaria ao pó de onde ele foi criado. Ele permaneceria para sempre em comunhão íntima e profunda com seu Deus. O homem é um ser integral, alma e corpo. E o pecado é algo tão sério e tão devastador que separou aquilo que é inseparável. Tente separar a sua alma. Tente arrancar de você, nesse momento, o seu espírito, responsável por seus raciocínios, suas emoções, seus pensamentos. Você não é alma e corpo, espírito e matéria, não. Você é uma entidade integral. A Cristiane é a Cristiane, não tem como dividir ela. E o pecado é algo tão sério, que separou aquilo que é inseparável. Separou a alma do corpo. E Jesus chora ao ver a destruição, a miséria que o pecado causou à raça humana. Então os judeus disseram, vejam o quanto Jesus amava Lázaro. Mas olha só os opositores presentes no verso 37. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? E aqui nós temos também uma outra explicação para o choro de Jesus. Mesmo diante da realidade da morte, muitas pessoas ainda são resistentes em se render à salvação que Deus proporciona.
mesmo diante das catástrofes, mesmo diante da realidade assustadora do pecado, muitos homens e mulheres ainda permanecem endurecidos, rebeldes contra Deus, com o coração ali, não se dobrando, vivendo suas vidas alheias à vontade de Deus. Apocalipse capítulo 9 é um texto muito sério, porque nos diz que Deus envia ao mundo enchentes, tormentos, guerras, pragas, pestes, flagelos terríveis, para chamar a atenção do mundo para o seu engano, para a sua idolatria, para a sua rebeldia. Mas sabe como Apocalipse 9 termina? Dizendo que mesmo sob os flagelos de Deus, as pessoas não se arrependeram de sua idolatria, de seu amor ao dinheiro, de seu amor ao sexo, de seu culto ao prazer, de sua vaidade, de sua arrogância, de sua presunção. Jesus chora, porque mesmo diante da realidade da morte, ainda existiam judeus dizendo: está vendo esse cara? Será que ele tem poder de fato para realizar alguma coisa? Alguém chegado do coração dele morreu. Será que ele é de fato parceiro? Será que ele tem poder para intervir e realizar um sinal miraculoso? E Jesus conhecia muito bem a incredulidade daqueles judeus. E o verso 38 nos diz que Jesus se agita novamente em si mesmo. É o interior de Jesus convulsionado. É o coração de Jesus em ebulição. Ele começa a se irar, uma ira santa, pela incredulidade daquelas pessoas, pela realidade da morte, a catástrofe da morte. E ele vai até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra, e Jesus ordena: tirem a pedra. Os cemitérios da época eram diferentes dos cemitérios de hoje, eram cavernas, rolava-se pedras de muitas toneladas, e aquela caverna ela era lacrada. Há 4 dias aquela caverna, aquela gruta estava lacrada, e Jesus deu uma ordem, porque Ele é o Filho de Deus com poder: tirem a pedra. E olha, a mesma Marta, que disse que cria que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ela olha para Jesus e diz: Senhor, fede, cheira mal, já está morto há 4 dias. E Jesus precisa relembrar: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? O que Jesus está revelando a Marta é o seguinte: embora eu tenha dito a você que eu sou a ressurreição e a vida, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente, você ainda duvida. Você ainda é incrédula. Marta, eu não disse a você que eu manifestarei aos homens a glória de Deus? Marta não teve mais o que falar. Então o verso 41 relata que tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Nós aprendemos muito a respeito de Jesus. A missão de Jesus nunca foi ter os holofotes voltados para si, mas glorificar seu Pai. Antes de realizar um ato extraordinário, Jesus ora e diz: Pai, o que eu realizarei é para que as pessoas creiam em Ti, é para a glória do Teu nome. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, como Jesus é diferente de mim e de você. Nós gostamos de aplausos. Nós temos fome por prestígio, por reconhecimento. Como a gente se machuca quando, depois de nos esforçar para realizar determinada tarefa, como a gente se constrange e se chateia quando nós não somos reconhecidos. E Jesus diz: Pai, o que eu falei a esses homens, de que eu vou manifestar a Tua glória, é real. O que eu farei
é para exaltar o teu nome, é para glorificar a tua majestade, é para que creiam em ti e que tu me enviaste para ser o Salvador deles. E Jesus orou, e depois disso, ele clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqui tem uma diferença. Em Marcos, capítulo 5, uma menina morreu. Uma menina que tinha 12 anos de idade. E Jesus entra na casa, sobe até o quarto onde a menina estava deitada, morta. Ele olha para ela e dá uma ordem: Talitá, cumi. Jesus falava aramaico e significa: menina, eu te mando, levanta. E o texto de Marcos capítulo 5 registra que imediatamente a menina que estava morta ressuscitou. Jesus não precisou orar ao Pai antes. Por que Jesus ora ao seu Pai antes? Para que a multidão dos judeus incrédulos, ao ouvissem sua oração, tivessem a plena certeza que Deus o Pai havia aprovado o ministério de Jesus, o seu Filho, e que Jesus nada fazia por si, mas para a glória de seu Pai, que o prazer de Jesus era glorificar o Pai que o havia enviado. Então Jesus dá a ordem: Lázaro, eu te ordeno, vem para fora. E note o versículo 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. E talvez você imagine, depois desse sinal espetacular, as pessoas receberiam Jesus como o enviado de Deus, o valorizariam, o respeitariam e se curvariam diante de sua autoridade e poder. Olha o que acontece no verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Mas outros foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, que era a cúpula da liderança religiosa judaica, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E o texto termina com eles deliberando matar Jesus. Olha o versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim, Jesus já não podia andar publicamente entre os judeus, mas se retirou para uma região vizinha ao deserto, para uma cidadezinha chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos até a Páscoa. O que a gente aprende dessa revelação do Evangelho segundo João, capítulo 11? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que desceu do céu não para cumprir sua vontade, mas a vontade de seu Pai. E a vontade que o Pai deu a Jesus é a seguinte: que todos aqueles que nele creem não morram, mas recebam a vida eterna. Mas para receber a vida eterna, é necessário que primeiro Jesus viva a vida perfeita, suba até o maldito Calvário, receba de Deus todo o cálice de sua ira que seria destinado sobre os pecados do mundo todo, a fim de que Jesus se tornasse o nosso substituto, o nosso mediador, o nosso único e suficiente Salvador. Por ele nunca ter cometido pecado, vocês devem se lembrar que Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte. Só pode ser punido com morte aquele que cometeu pecado. Como Jesus foi punido com a morte, mas nunca cometeu pecado, a morte não pôde aprisionar Jesus. Ao terceiro dia ele vence a morte e ele se torna as primícias dos que dormem, o primeiro fruto de uma grande colheita que virá. E todos aqueles que depositam em Cristo sua fé, todos aqueles que respondem com fé à pergunta de Jesus: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Você crê?
Todo aquele que responde com fé a essa pergunta de Jesus, passa da morte para a vida, não entrará mais em condenação, foi salvo para todo sempre, através dos méritos perfeitos de Jesus Cristo, e tem a viva esperança de vida eterna. Lázaro ressuscitou, mas ele não permanece mais entre nós. Não sabemos se foram meses, alguns anos. Fato é que Lázaro voltou a morrer. Mas essa ressurreição de Lázaro aponta para uma verdade espiritual muito mais profunda. Aponta para o fato de que quem está em Cristo tem a viva esperança da ressurreição dentre os mortos. Isso será consumado através do retorno de Jesus. E eu concluo essa reflexão com vocês, lendo 1 Coríntios capítulo 15, e convido você a folhear algumas páginas, ir até 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 51. Primeira Coríntios 15, verso 51, Paulo vai dizer à igreja um grande mistério. Eis que vou lhes revelar um mistério. Aquilo que estava oculto antes, agora eu vou tornar claro para vocês. Que mistério é esse? Que as pessoas não conseguiam compreender direito e que agora ficará claro. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós não vamos morrer todos. O que vai acontecer com todos nós é uma transformação radical. Essa transformação radical se dará quando a última trombeta tocar. Essa trombeta anuncia o retorno glorioso de Jesus. E no verso 52, Paulo segue dizendo: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos na ocasião do retorno de Jesus, é por isso que nem todos morreremos. Nós, os que estivermos vivos na ocasião do retorno de Jesus, seremos transformados. Por que acontecerá essa transformação? Paulo explica no verso 53, porque é necessário que este corpo nosso, manchado pelo pecado, que se tornou um corpo corruptível, que envelhece, que pega doenças, vírus, que morre, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo nosso mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o desejo de Deus, revelado em sua palavra. Qual é o desejo de Deus? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O que Paulo está dizendo é que através da morte e da ressurreição de Jesus, aconteceu a morte da morte, na morte de Jesus. Você conseguiu entender isso? Aconteceu a morte da morte, através da morte de Jesus. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Deus abre um buraco, enterra a morte, e a morte não pode mais ressuscitar. Aqueles que estão em Cristo têm muito mais que uma mera esperança. São possuidores da convicção da vida eterna. E aí Paulo agora zomba da morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? É a guilhotina descendo para separar
a cabeça do corpo. Desde a entrada do pecado no mundo, todos nós temíamos a morte. Agora, com a morte e ressurreição de Jesus, decretando a morte da morte, não há mais aguilhão para descer sobre a cabeça do crente, sobre a cabeça do povo de Deus, porque Jesus decretou a morte da morte. Paulo vai dizer que o aguilhão da morte, aquilo que fortalecia a morte, é o pecado. E que o pecado era alimentado pela lei, mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, nos deu a vitória. Nós nos tornamos cidadãos da esperança, que não temem mais o amanhã, que sabem o que lhes espera, que possuem uma viva esperança, que ao enfrentarem situações difíceis nessa vida, dentre elas o terrível luto, serão consolados por Deus, serão fortalecidos por esse Jesus Cristo, e tenha certeza de que reencontrarão a multidão do povo de Deus, restaurada para todo sempre a presença do Rei. Eu disse que terminaria aqui, mas me deixa ler só mais um textinho de Apocalipse com vocês. A Bíblia é boa demais, gente. A Bíblia é boa demais. Vai lá para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. João está dizendo que ele teve uma visão dos céus. E ali ele viu uma grande multidão na presença de Deus. Ele viu, a multidão já está na presença de Deus, não dormindo. Quando a gente morre, a gente não dorme. A gente vai para a presença de Deus. A gente vê o Cordeiro que venceu e o adora com muita vida. E João vê essa multidão dos remidos. E o versículo 15 de Apocalipse 7 diz: por isso, porque essa multidão está na presença de Cristo, eles estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no seu trono estenderá sobre essa multidão o seu tabernáculo, que é a sua morada, jamais terão fome. A multidão que está na presença de Jesus Cristo, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, porque o Cordeiro, que é Jesus, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Na morte de Jesus, houve a morte da morte. E na ressurreição de Jesus, houve o estabelecimento de uma poderosa e grande colheita para a vida eterna. E eu louvo a Deus, porque a graça de Deus me alcançou para a vida eterna. E eu louvo a Deus, porque a graça dele te alcançou para a vida eterna. Portanto, não temas. Apenas responda a pergunta: você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você crê que ainda que você esteja morto, viverá? E todo aquele que vive nele crê, jamais morrerá eternamente? Você crê que o viver é lucro, que o viver é Cristo, é de fé em fé nele, e de que o morrer é lucro? Você crê que já não há nenhuma condenação mais para você que está em Cristo Jesus? Você crê que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você crê que foi tornado uma das pessoas mais ricas de todo o mundo, herdeira da vida eterna? Se você crê, glorifique a Deus com tua vida. Glorifique a Deus com tua vida. A morte já não tem mais domínio sobre você, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém.